para poucas pessoas. Então, a quantidade de gente é aí que a gente erra. E por que... Por exemplo, uma coisa, você tem uma possessão para ajudar 3. Outra coisa, você tem uma possessão para ajudar 30. É esse pensamento. Eu queria, por exemplo, um exemplo. Teve Agora, um isso é falta de discernimento. É falta de experiência, às vezes. Mas você pode, por exemplo... Hoje, por exemplo, para mim, eu cair numa dessas era difícil. Eu já caí quando era mais moço, o universo era menor, minha experiência menor, a minha visão ia só até ali, ó. Você pode dar um exemplo disso naquele momento? Que eu quero entender assim, o que naquele momento você pensou errado? Foi quando o cara chegou para mim e falou assim, isso não é para você. Aí eu mudei tudo. A primeira coisa, a gente não deve se comparar demais com os outros, que é bobagem. É bom ver o processo do modelo do Serenão e ficar por aí, que o negócio está muito distante, tem muita coisa para a gente chegar até lá. E outra coisa é não querer fazer os outros igual a gente. Um dos erros maiores da humanidade é isso. As pessoas querem transformar o outro igual a ela. Quase sempre para poder dominar. A possessividade lá no fundo. Favor fazer um paralelo entre possessividade e monogamia. Primeira coisa, monogamia não quer dizer possessividade a rigor. Monogamia significa lealdade, honestidade, sinceridade, franqueza. É uma pessoa que tem amizade sincera. Agora, poligamia significa promiscuidade, doença, insegurança, uma opção de coisa. A pessoa tem que ser monogâmica em tese, não tem outro jeito. Basicamente é isso. Agora, não é uma possessividade. É o problema de lealdade um com o outro. É o processo da mutualidade, da confiança. Você tem que ter confiança na outra pessoa. Para isso tem que ser monogâmico. Está difícil não ser. Como é que é isso? Senão fica igual o Sartre com a mulher, a Simone de Beauvoir. Aquilo era veja bem, eles falam muito da França, mas aquilo é que é o casamento aberto dos americanos. Os americanos já tinham isso há muito tempo antes deles. Não tem nada de existencialismo nisso. Sartre está cheio de besteira, né? Você sabe disso. Uma outra coisa, ele tinha um processo, sabe? Agora, a Simone de Beauvoir era uma mulher muito inteligente, mas aguentou poucas e boas com aquilo. Agora, ele tinha as meninas do lado dele, ela tinha os rapazes do outro lado. Era a vida deles. Agora, Paris, né? Tem muito disso, né? Folie Bergère, Quartier Latin. O que é? Na fatologia, no início da 4ª linha, o senhor fala o individualismo interassistencial. O senhor pode aprofundar mais? O individualismo interassistencial é quando a pessoa, por exemplo, ela está dentro de um ambiente em que todos são muito possessivos. E ela procura ajudar todo mundo. É o caso daquela nossa amiga que chegou numa cidade aí para dar um curso de conscienciologia, e a família enorme, tudo. Aí ela ficou lá, porque eles receberam ela em casa, e então ela começou a observar quem era a melhor pessoa. Ela chegou à conclusão que era a dona que tomava conta da cozinha, que tinha chinelo de dedo, uma pessoa enorme, que era como se fosse aquela antiga mãe preta que havia no Brasil. A aura melhor do mundo, uma pessoa sempre sorridente, sempre alegre, ajudando todo mundo. Olhava o sapato do fulano, o que é que está faltando do vestido da fulana, a limpeza que tinha que ser feita na sala, alguma coisa que não sei lá, enfim. Ela ajudava do chefe da família até o netinho que tinha acabado de nascer. Tudo ela olhava calada. E ninguém dava valor para ela. Na hora das comemorações e tudo isso, ela não aparecia em nada. O que você acha? Isso explica? Eu não entendi qual que é a questão do individualismo, nesse exemplo que o senhor deu. É individualismo. Ela, no meio daquela possessividade de doido que está ali, ela era individualista, multidimensional, dentro de um processo enorme e interassistencial. Só ela que era. Não tinha ninguém. Não tinha um exemplo para seguir. Não tinha nada. Agora os amparadores estavam com ela. Da família toda. Tudo indica. A única que tinha amparador era ela. Entendi. E nessa mesma linha, ao final dessa mesma linha, o senhor coloca as inquietudes intraconscienciais. As inquietudes. É muita gente inquieta que não dorme à noite. Em função das posses, é isso? Quase sempre é. Algum processo egóico.
Lá no fundo tem possessividade. A gente Dorme pode- à noite. Negócio de não dormir à noite, a insônia técnica. É terrível isso aí. E outra coisa, com o passar do tempo, isso cronifica, piora, aparecem as comorbidades, outros tipos de doença, a partir justamente disso. Tem muito disso. Sinonimologia. 10 sinonimologia, 6 fome e 8 sede. Qual a relação entre fome e sede com possessividade? Bolas é o que tem mais. Raciocina. Possessividade. Olha bem no restaurante como é que é. Sede é a mesma coisa. Tem gente que tem a avidez por muita coisa. É a sede de água, a sede disso, a sede daquilo. São pessoas sedentas. É uma sede, querendo ou não. É ou não é? Agora, e a fome? A pessoa tem ganância, fome pelo dinheiro, fome por isso, fome por aquilo. Pensa bem numa fome maior e numa sede maior. Possivelmente, você não tem essa possessividade. Quem perguntou isso aí? Tá certo? Que ela não está sabendo o que é. Quer dizer que ainda não chegou lá. Ela não sofre disso. Eu compreendo bem a possessividade do intrafísico, mas como fica uma consciência possessiva que passa pela primeira dessoma, tem maneira de reverter, isso aqui está errado, reverter essa condição do extrafísico? Sim, tudo tem jeito. É só a pessoa mudar a intenção dela. Se ela muda a intenção para melhor, ela muda a situação. Se uma pessoa atua na condição de mini peça interassistencial como tenepsista, pode acelerar a fase de libertação, saindo da vitimização e recomposição. É justamente uma das saídas que nós temos, é justamente a prática da tenepse. É o que melhora e coloca a pessoa fora da prisão. Entende? Da interprisão. Pode falar, Eliel. Professor Valdo, qual seriam as bases possessivas da competitividade? As bases da competitividade, você está falando assim? As bases, assim, o que baseia a A possessão primeira dentro coisa, da primeira competitividade? coisa, em tese, lá no fundo, a maioria todo tipo de competição é um troço errado. Tá certo? A gente tem que auxiliar o outro. Como é que você vai auxiliar o outro sendo adversário dele? Já pensou um assistente que quer ser adversário do assistido? Tem assistência nisso? Na minha terra não dá. Não tem cabimento, não há enfoque, não é possível. É incompatível. Tá certo? O que O que leva leva a isso à isso é possessão? poder. Poder. Pode falar. Professor, você pode explicar a relação do tema com esse polinômio aqui, economia, política, cultura e socialismo? Economia, política, cultura e socialismo. Você acha que precisa explicar isso? Eu acho. Possessividade, economia, o primeiro. A política econômica que tem por aí. A cultura. O processo da socin, que ainda é patológica. Só tem tudo na base de possessividade. Olha as ditaduras que tem na Terra atualmente. O que você quer? Não. Olha só as ditaduras. O que você acha? Ditadura. Autocracia. São 4 pós com nuances diferentes, mas uma coisa só. Não é isso? Eu havia pensado no... E outra coisa, está numa boa ordem isso aqui, hein? Não, está muito lógico. Parte do pequeno para ficar maior, cada vez mais. É que eu pensei na questão individual, mas aqui é o coletivo, então, né? Não, te vira. Aqui, ó, o norte está aí presente hoje. Você pode escolher. Liberdade absoluta. Valdo, qual que é a raiz da possessividade? A raiz da possessividade? Egocentrismo infantil do adulto. O egocentrismo infantil, ele é até que é uma coisa que a gente aceita devido à biologia. Mas do adulto já é uma loucura, isso já é doença. E a base de tudo aí, geralmente, é esse egocentrismo infantil. Não, É ele que entra na etnia, na eugenia, no processo, por exemplo, das cracias todas. Por exemplo, a vulgocracia, a asnocracia, tudo isso que não é democrata. mas Valdo, não tem também como raiz o medo de perder o controle de alguma coisa? Não, isso tudo é secundário. A coisa toda certa aí é a autocracia mesmo. Totalitarismo. Ditadura. É a pessoa que quer ser a rainha do cosmos.
Seu Valdo, Sim. uma pessoa que se dedicou a vida inteira a um trabalho, aí ela acaba se tornando dependente desse trabalho. E aí no final da vida ela não tem mais como exercer aquela profissão e não acha outro interesse. Como é que faz? Isso Ela é tem que possível? achar outro interesse, porque a vida ela vai dessomar. Ela não vai levar aquele emprego para outra vida. Ela tem que começar a